O perigo das distrações. Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Eloá e eu quero espalhar o evangelho, falando um pouco sobre distrações, né? Coisas que nos dispersam ao buscar o Senhor. Eu começar dizendo que nem toda distração é um pecado. Às vezes a distração ela vem de algo bom que a gente gosta de fazer. Às vezes ela vem de amizade, às vezes ela vem de jogos, às vezes ela vem de alguma leitura. Se eu gosto muito de ler livro, sabe? Às vezes eu acabo ocupando o tempo do Senhor com coisas boas também que eu gosto de fazer. Isso também é considerado distração, mas ela começa a se tornar um problema quando ela acaba ocupando o tempo que eu devo dedicar ao Senhor. O inimigo, às vezes ele nem sempre precisa destruir a gente. Às vezes ele só precisa nos distrair. E é aí que está o problema. Eu quero ler com vocês um versículo que fica lá em Lucas 10, do 38 ao 42, que diz assim: Quando Jesus e os seus discípulos continuavam em seu caminho para Jerusalém, chegaram a uma aldeia onde uma mulher chamada Marta deu-lhes hospedagem. Maria, irmã dela, sentou-se aos pés de Jesus, ouvindo o que ele tinha para falar. Porém, Marta se preocupava com todo o serviço. Então ela veio a Jerusalém e disse: Senhor, não lhes parece injusto que minha irmã fique sentada aqui enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhes que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se encontra tão preocupada com todos esses serviços caseiros? Há realmente apenas uma coisa necessária com que devemos nos preocupar. E Maria descobriu o que era, e ninguém poderá tirar isso dela. Então, muitas das vezes, a gente fica tão preocupado com tantas coisas, a gente acaba esquecendo do principal, que é a palavra do Senhor. Marta, ela se esqueceu, sabe? Ela estava tão preocupada em fazer o serviço ali, que ela não teve o senso de urgência de sentar e ouvir o que Jesus queria falar. E uma palavra que eu estava estudando sobre ela, que eu vi numa pregação, que tem cabido muito no nosso vocabulário nessa geração, é o é só. É só mais uma série, é só mais uma conversa, só mais um capítulo. E é daí que começa 5 horas vendo Reels, 6 horas em TikTok, e a gente acaba esquecendo da palavra do Senhor, a gente acaba esquecendo do nosso momento com o Senhor, da nossa devoção, da nossa adoração. E as 3 palavras-chave que você precisa memorizar: defina prioridades, elimine distrações desnecessárias e peça força para o Espírito Santo. Galera, aquilo que é prioridade sempre encontra espaço na nossa agenda. Tudo que a gente define como prioridade vai encontrar horário no nosso dia a dia, sabe? O nosso devocional, ele tem que ter um horário, ele tem que ser constante, mas não vai adiantar de nada você fazer um devocional de 2 horas ali, ler a Bíblia pra caramba, louvar ali por 3, 4 horas, mas você sair dali como se você não tivesse entendido nada. Tem muita gente que faz devocional de 2 horas pra falar, tipo, cara, eu tô com devocional em dia. Você nunca vai estar com o seu devocional em dia se você não entender o que você aprendeu nele. Se você não praticar, né, aquilo que você aprendeu dele. Então, o primeiro você precisa começar a entender o que você lê. Você precisa começar a colocar em constância na sua vida aquilo que você aprendeu com o Senhor. 2, eliminar distrações desnecessárias. Gente, quando a gente está fazendo o nosso devocional, muitas coisas nos distraem ali no momento. Uma dessas coisas é o nosso celular, entende? Muitas das vezes, eu já passei por isso. Quantas das vezes eu estava fazendo meu devocional, meu celular estava do meu lado e chegava alguma mensagem, tocava alguma coisa e aquilo me dispersava do que eu estava aprendendo, me dispersava da palavra. Então a gente precisa começar a tirar tudo o que for nos dispersar do Senhor. Outra coisa também que é muito legal é a gente procurar um lugar tranquilo para fazer o nosso devocional, porque Satanás, ele sabe o que estressa a gente. Ele sabe o que nos dispersa da palavra. Então ele vai querer usar isso como seta, sabe? Muitas das vezes dentro da nossa própria casa, a gente tá lendo a Bíblia. Quem nunca passou por isso, né? Começa a ler a Bíblia e começa as distrações dentro de casa. Seja com a nossa família falando muito alto, seja com a nossa família dispersando a gente daquilo que a gente quer aprender, do nosso momento com o Senhor. Eu sei que muita gente já passou por isso, eu já passei por isso. Então a gente precisa começar a rever as coisas que vão nos distrair do nosso momento com o Senhor, as coisas que vão nos dispersar, porque isso também é considerado uma distração. E como eu disse, as distrações também são coisas boas.
Às vezes, a gente pode estar sim fazendo nosso devocional, só que eu vou usar exemplo de alguém que gosta de ler muito. Às vezes a gente está fazendo devocional do lado de uma estante de livros e aquilo vai me dispersar, entende? Porque eu vou estar ansiosa para acabar meu devocional para poder ler livro, ou seja, eu vou tentar fazer o mais rápido possível e eu não vou conseguir entender nada, sabe? Porque a pressa, ela é inimiga da perfeição e seria perfeito eu sair dali entendendo o que eu aprendi, sabe? Colocando em prática na minha vida aquilo que eu aprendi. Então, a gente precisa rever isso. O 3, peça força ao Espírito Santo. Gente, às vezes a gente baseia a nossa força na disciplina humana, sabe? A gente deixa se levar pela sabedoria humana. E tá errado, a gente precisa pedir ajuda pro Espírito Santo, a gente precisa começar o nosso dia chamando Jesus, sabe? Porque é o mais importante. E pedir com que ele fale com a gente. E para falar com a gente não tem que estar distraída. É por isso que a gente tem que rever o que tem nos distraído durante o nosso momento com o Senhor. Porque não vai adiantar eu falar, Senhor, fala comigo através da sua palavra e eu não entender nada do que ele falou, entende? E é isso, gente. A gente precisa pedir força pro Espírito Santo, que ele vai nos ajudar. A gente precisa ter senso de urgência de ver e rever o que está nos distraindo. Porque a distração é realmente o que tem nos dispersado da palavra, é o que tem nos dispersado do Senhor. Seja em telas, seja em amizades, seja na nossa família, algo que a gente goste muito, algo que a gente sabe que é pecado, mas a gente comete porque está confortável. Isso também é distração. Então a gente precisa rever isso, tá, gente? Então compartilhe muito esse vídeo, curte e é isso, gente. Beijo, tchau, tchau.